Oi, começando mais um episódio do podcast Vida de Mãe. Eu sou a Fabi Santina. Estamos aqui para trocar experiências, né, de maternidade, conversar com outras mães, enfim. E hoje eu estou aqui com ela, com a Marian. Seja bem-vinda. Ai, obrigada, Fabi. Vou fazer uma apresentação dela aqui para vocês, gente. Criadora de conteúdo, começou lá em 2016, então já tem um tempinho. E, na verdade, você abriu um grupo de WhatsApp com outras mulheres, né? Para trocar informações, esclarecer os principais pontos do Islã. E com o passar, né, do tempo, essas explicações, tudo você cresceu, expandiu para a internet, para outras redes, enfim. E como você mesmo diz na sua bio, em vários conteúdos que você faz, e aí para quem não conhece, não acompanha, a Marian é brasileira, né? É muçulmana e não precisa voltar para o seu país porque ela já tá no país dele, entendeu? Então, já esclarecendo aqui. E claro, é mãe do Abud. Sim, eu quero agradecer. Primeira vez que eu vou num podcast para não falar, não falar só de religião e falar de maternidade. Outros assuntos. De outros assuntos. Né? As pessoas acham que eu só sei falar sobre um assunto, e não, né? Sou mulher também, a gente fala sobre vários assuntos. E sim, eu sou mãe do Abud. Então, inclusive, ele é muito Ele fofinho. tá com 2 anos e 4 meses. 2 aninhos. Mas ele é muito grande. Ele é grande, ele parece ter 3, assim. Todo mundo acha que ele tem 3, 4 anos. E aí, e ele ainda é muito bobinho, sabe? Assim, de coisas de criancinha, de bebê. Sim. E aí as pessoas, às vezes, olham ele com outras crianças, ele, puxando o brinquedo, fazendo coisas de criancinha, assim, pequeno, e acham que ele é grande. Aí eu tenho que falar, desculpa, é que ele só tem 2 anos ainda, tal, que ele parece maior, né? Ele, por ser mais alto, ele parece mais velho, assim, dá essa impressão. E a gente estava até falando aqui um pouco antes de começar o podcast que eu conheci a Marian através de uma amiga minha, que é a Nassima. Quem me acompanha aí muito tempo conhece, minha amiga da faculdade. E são concunhadas, acho, Sim, né? Ela casou com meu cunhado. Isso, concunhada mesmo que chama. Enfim, aí através dela, um tempo atrás, conheci, aí acompanhei inclusive o casamento da Nassima, que eu não pude ir, infelizmente, porque eu estava recém-parida. Foi muito animado. Não, foi muito maravilhoso. E aí eu, acompanhando tudo de madrugada, amamentando, e assim, vai logo, entra logo, queria ver logo a entrada, tudo. Então acompanhei tudo e te acompanho desde então. Eu acho muito legal o seu conteúdo, porque você fala muito, sim, sobre as questões do Islã, você explica muita coisa, é muito conteúdo explicativo, mas também muito divertido. Você faz muito conteúdo engraçado, divertido. Eu acho que você consegue passar as mensagens de uma forma leve, divertida, engraçada. Quando seu marido participa, também adoro. Não, ele é demais. E é porque as pessoas têm uma visão do Islã que é uma coisa muito fechada, muito. Como posso dizer? Uma coisa muito conservadora, né? E que você não pode rir, que você não pode se divertir. E aí eu mostro um outro lado da religião que é assim, que você pode ser feliz, que você pode se divertir e que as pessoas, elas trabalham, brincam, podem fazer tudo, né? Eu acho que eu, por ter convivi com a Nassima então você conhece eu conheço um pouco mais, né? Mas também conheci por conta dela. E aí eu conheço a Nassima, acho que vai fazer 10 anos já. Mas você sabe quando eu postei uma foto, acho que com meu cunhado e a Nassima, todo mundo, amiga da Fabi, amiga, um monte de gente me mandando mensagem, porque acho que via no seu... ela já participou, já apareceu em muitos, né, vídeos, até já participou de vídeos comigo, stories, desde a época da faculdade, então ficou marcada, né, não tem como. O pessoal acaba seguindo tudo, mas, inclusive, um beijo, Nassima, um beijo, tô com saudade de você. Beijo. Com cunhada. E aí eu acabei conhecendo um pouco mais, e é muito engraçado, né, porque ela é a única muçulmana do nosso grupo de amigas ali próximas, da nossa sala também, não da faculdade, mas da nossa turma era a única, e a gente muito próxima, tudo muitos anos, e a gente vira e mexe quando a gente sai, surgem dúvidas, né, então, como que é isso, como que é aquilo, então várias coisas eu já fui aprendendo ao longo desses anos com ela, né. E inclusive isso que a gente falou de você é brasileira, você nasceu aqui e é filha de mineira, né? Sim, minha mãe é mineira e a minha mãe é convertida, ela se tornou muçulmana, mas eu gosto de deixar bem claro que ela não foi obrigada pelo meu pai a se tornar muçulmana, porque meu pai é libanês, muçulmana, já de família muçulmana, mas ela conheceu meu pai e começou a se interessar pela religião, ela estudou e aí ela se converteu.
porque ela já era uma pessoa que ela era de família cristã, só que ela não se identificava totalmente com a religião. Muitas coisas ela tinha dúvida e ela falava, ai, será que é assim? E aí com o Islã, várias coisas preencheram o vazio que ela tinha, e aí ela se converteu. Mas foi uma escolha dela, porque não pode ser imposto, tem que ser tem que ser voluntário a conversão. Legal. Mineiro e libanês. E aí é uma mistura do você. Líbano com E você com nasceu em São Minas. Paulo? Nasci em São Paulo, Paulo. sou paulista. E aí a comida árabe em casa, com a comida mineira, eu adoro quiabo com frango, enfim, comendo com farofa, misturando com a comida árabe. A gente tem uma mistura em casa. As pessoas acham que eu só como comida árabe. E não, eu como arroz, Come de feijão, tudo. É uma delícia, né? Essa Ai, mistura, muito, tudo. eu adoro comer, então é uma maravilha. E quando você sempre teve vontade de ser mãe, assim? Ah, quando eu casar, eu quero ter filho. Não era uma coisa. Na verdade, eu nunca tive o sonho que todas as mulheres têm, o sonho de ser mãe. Aham. Eu sabia que um dia eu seria, quando eu me casasse, eu seria mãe, mas eu também nunca fui uma mulher que tivesse o sonho daquele casamento, de usar o vestido de noiva, assim, que vai Aham. contrário do que geralmente as mulheres têm, né? E eu nunca tinha esse sonho assim. Eu sabia que um dia eu ia casar e eu teria filhos, mas não era tudo isso. E aí, quando eu me casei, aí eu queria vestido, aí eu queria, sabe quando as coisas chegam, eu acho que eu também não queria criar muitas expectativas, porque eu sempre sou daquela, prefiro não me decepcionar do que ser surpreendida, né? Eu prefiro ser surpreendida do que ser decepcionada. E aí, o filho, a maternidade, eu sabia que eu ia ser mãe, mas eu não tinha esse sonho, assim, porque eu via minhas amigas todas tendo filho, e eu olhava e falava, meu Deus do céu. Aí ficava chorando daqui, chorava de lá, e puxava cabelo, aí fazia assim, meu Deus, eu não tô pronta. E aí eu falava, eu vou ser um dia, mas eu acho que eu tenho que estar preparada para isso. E não existe estar preparada. A gente nunca, se a gente for ficar esperando estar preparada, nunca vai estar, né? Se a gente fica naquela, não, vou esperar estar preparada, vou esperar o momento certo, vou esperar. A gente sempre quer que esteja tudo lindo, perfeito, maravilhoso. Nunca vai estar. E nunca vai estar, porque sempre vão surgir coisas aqui, coisas ali. A gente nunca vai se sentir 100% pronto, segura para aquele momento. E por mais que você se sinta segura, na hora que você descobre a gravidez, rola muitas inseguranças. Muito. E também quando você tá... vai ser a primeira, mesmo que você ache que você tá segura, primeiro filho vai ser tudo muito novo pra você e vai te surpreender várias coisas. Não vai ser nada programado, não tem como programar as coisas. Você pode até tentar programar, mas não vai ser programado. Sim. E aí, falar em programado, você tomou a decisão de agora tá na hora, vamos engravidar? Ou, tipo, então, meu marido, ele queria, logo que eu casasse, já tivesse filho. E eu falei, não, eu quero ter um tempo de curtir minha vida, né? E aí, viajar, todas essas coisas. Aí ele falou... Aproveitar o casal, né? Porque eu nunca, tinha viajado sozinha. Sim. E também a gente nunca tinha... Porque você sabe, a gente só pode ter contato físico, essas coisas, só depois do casamento. E aí, eu queria ter esse tempo do casal, viagem, todas essas coisas. E aí, eu falei, não, vamos esperar pelo menos 5 anos. Ele falou, não, 5 anos não. Eu falei, 1 ano não. Aí, 4 anos. Aí, 2 anos. Aí, ficou no meio 3 anos. A gente falou, meio termo. Meio termo, 3 anos. Aí, esperou 3 anos. Aí, eu falei, tá bom, 3 anos. Quando deu 3 anos, em agosto de 2019, eu parei de tomar meu remédio. Aí eu parei aí eu falei assim, tá, mas vai demorar, né? Todas as minhas amigas pararam de tomar remédio, demorava. E eu via falar que demorava. E aí eu parei de tomar remédio, 2 semanas depois, eu engravidei. Caraca, foi muito rápido. Tipo, você tava assim, daqui uns meses, Sim, né? Eu falei assim, vai demorar mais 1 ano, tá bom. E aí foi muito rápido, eu engravidei muito rápido. E aí, mas eu falei assim, mas eu acho que vai demorar, porque com a minha mãe o primeiro filho demorou. Eu demorei pra ela engravidar. Eu falei, vou ser igual a minha mãe, porque eu também demorei pra menstruar. Eu não menstruei cedo, assim. E aí, aí minha menstruação tava atrasada, mas eu sempre tive uma menstruação irregular. E de acabar de parar de tomar Sim, eu falei assim, desregula, E eu perguntava pra minha mãe, tá atrasada, você acha que eu tô grávida? Aí ela falou, não, acho que tá desregulada, sempre foi desregulada. E aí, tinha uma amiga minha que ficava me monitorando sempre. Falava assim, você tá grávida, Mari? Eu falei, não, eu falava, tô tomando remédio, olha minha unha, porque quando a gente tá menstruada, a gente passa esmalte, né? E aí eu mostrava pra ela, olha minha unha. Aí dessa vez ela falou assim, Mari, você parou de tomar remédio? Eu falei, parei. Você tá menstruada? Eu falei, não.
Aí ela falou assim, mas já era pra você tá. Tipo, ela já tava me Já monitorando. tava ali fazendo a Tipo, eu nem tabelinha, né? tava calculando, ela, Nur, eu nem tava calculando, e você tava calculando. Aí eu falei, e já tava acho que 12 dias atrasado. E aí ela foi falou assim, a gente tava num restaurante japonês esse dia. Ela falou assim, olha, você tá grávida? Eu falei, não. Ela falou, tá 12 dias, você tá grávida? Eu falei, lógico que não, a minha mãe falou que não, tal. Ela falou, faz o teste. Aí eu fui, falei assim, ficou na minha cabeça. Aí eu fui, falei pro meu marido, vamos na farmácia? E eu tava com uma amiga minha que mora no Líbano, Aham. fazendo uma visita pra cá. E eu não falei pra ele disso. Eu falei, só vamos na farmácia. Fui e com a minha amiga comprei o teste. E aí eu falei assim, no dia seguinte eu faço o... Foi no dia seguinte ou foi nesse mesmo dia? Não, foi no mesmo dia. Eu fui no banheiro, cheguei em casa, fui no banheiro, fiz o teste e deu positivo. E aí? O que Nossa, você sentiu nossa, naquele na hora eu momento? comecei a chorar e eu pensei que meu mundo tinha acabado. Falei assim, minha Aham. vida acabou. Agora eu não vou mais poder fazer nada, sabe? Assim, tipo, É, acho a que eu vou gente ficar acha que vai tudo presa. acabar. É. É. E aí eu comecei a chorar muito, aí eu chamei minha amiga, porque ela tava dormindo em casa, e aí eu fui e falei, meu, eu tô grávida. Não, eu liguei primeiro pra minha mãe, contei pra minha mãe, porque eu morava em Santa Catarina e a minha mãe em São Paulo. Eu liguei pra minha mãe, chorando, contando, e aí minha mãe ficou feliz, mas ao mesmo tempo triste, porque eu morava em Santa Catarina, ela é aqui em São Paulo, É, então não ia ela não ter ia... esse É, contato e tudo. e aí eu fui, contei pra ela, mas ela ficou feliz. E ela, calma, Mário, não sei o quê. Aí eu contei pra minha amiga ficou super feliz. E eu, calma, não vamos contar pro Mahmoud, meu marido. Eu falei assim, quero fazer uma surpresa pra ele, né? Aham. Aí tá, aí eu fui e dormi, mas eu tava chorosa. Você E aí, conseguiu segurar, eu porque, gente, consegui. eu tive que contar no mesmo Você dia. contou? Eu fiz uma surpresa, porque eu já Sim. tava planejando, já imaginava que eu tava grávida. Mas eu não, tipo, não via a hora de Eu contar, também sabe? não Me via. tremendo, assim, tipo, de nervoso. Ah, mas olha, eu sou uma pessoa que eu sou muito ansiosa, não sei como que eu consegui segurar. E aí eu segurei pro dia seguinte, e aí, mas eu tava o tempo todo chorosa, eu tava assim, aí ele pensa, o que que você tá assim? Eu falei, ah, Marmô, não sei, eu tô triste, eu não sei e tal. Enfim, aí no dia seguinte eu fiz uma surpresa pra ele, mas meu marido é meio ogro, assim, meio, dá pra perceber, né? E aí ele foi, fiz uma caixa pra ele, ele ficou super feliz, emocionado e tal, e aí foi assim. E aí, aos poucos, a ficha vai caindo. Acho que você ainda no começo, você não entende, né? É, Você você não... fala, ah, tá, tô, mas até você entender que realmente tem um ser ali, que, né, sei lá, bagunça muito a É. cabeça. E na gravidez em si, você teve muitos sintomas, tipo, enjoo, tudo isso, ou foi tranquilo, assim, pra Então, você? minha gravidez, graças a Deus, não tive, assim, problemas na gravidez. Mas eu tinha muito enjoo, mas eu não conseguia vomitar. E isso que era ruim, porque ficava uma coisa presa e eu não conseguia vomitar. E eu preferia ficar deitada. E eu deixei de trabalhar, porque eu tinha sorveteria. E aí eu deixava de trabalhar na minha loja e eu ficava em casa. E eu me sentia mal, sabe? Só que eu tive eu tive um problema, não um problema, né? Um negócio que teve citomegalovírus. Você já viu esse exame? Não. Tem um exame que um dos negócios era citomegalovírus chamado. E aí deu reagente. Isso. E aí eu pesquisei na internet e aí eu olhei assim, meu Deus do céu, olha, o que que é isso? E só coisas ruins dava, que Uhum. podia passar pro bebê, um monte de coisas ruins. E 99% das pessoas têm esse negócio, mas parece que não é todo mundo que manifesta. E Hum. aí eu fui e levei para minha Obstetra? obstetra e ela olhou e ela foi e falou assim, nossa, Mária, tem isso daí, pode dar um problema, mas vamos refazer o exame, tal, tal. E eu comecei a chorar, tal, tal, tal. E ela não me acolheu, sabe? E ela, mas você tá chorando? Foi ela super seca assim comigo. E embaixo do exame estava escrito: fizemos por uma amostra tal e deu negativo. Só que ela não viu isso. E aí, quando eu cheguei em casa, eu li esse negócio. E aí eu fui e falei assim: meu, então deu negativo. Aí eu fiz um outro exame depois e tinha dado, tipo assim, não tinha dado tudo Deu negativo. tudo Mas só negativo. o que aconteceu, aqueles dias que eu fiquei com aquilo, com a médica, sabe, me deixou muito mal, sabe? Não ser Uhum. acolhida, porque tudo que a gente precisa é ser acolhida. E uma coisa na Sim. minha gravidez, eu não tive muitos sintomas, mas eu pulei de médica em médica, sabe? Eu não Uhum. tive Até uma médica, achar. até eu não conseguia achar nenhuma Não médica conseguiu. fixa, porque cada vez era. Quando eu gostei de uma, ela estava grávida. E aí ela tinha que Hum. deixar o consultório.
E aí não batia ali a sintonia. Sim, porque tem que ser uma coisa que você se identifica, né? Tem que ser. O meu também. Na verdade, eu tinha um médico que eu fiquei ele fez meu parto, na verdade, quando eu nasci. Nossa, e aí, que legal. depois, desde que menstruei, enfim, fiquei com ele a vida inteira. E foi sempre super normal, super tranquilo. Só que aí, na gestação, ele também não tinha essa questão de compartilhar o WhatsApp, não tinha essa proximidade. Sim. Não vi tanto problema, não tive nenhuma intercorrência na gravidez, tá ok, foi indo. Mas aí no parto eu também tive intercorrências no parto e não me senti acolhida, sabe? Por isso que eu decidi agora, tipo, trocar, porque eu falo, cara, eu quero isso. Tipo, você tá num momento de tanta fragilidade, Sim. medo, insegurança, que você quer uma pessoa que, além de ser, lógico, capacitada, mas que segure na sua mão e fale, ó, tá tudo Exato. bem, é assim mesmo e tal. Porque a gente não entende, né? A gente tá passando por tudo isso, mas a gente não entende o que tá acontecendo ali. Então, eu entendo essa questão de você tem que sentir que a pessoa Certa, vai cuidar né? de você Exato, ali. cuidar em todos os sentidos, até emocionalmente, né? A gente É. precisa. Aquele momento, eu não precisava de uma médica, eu precisava de alguém me abraçando, sabe? Eu pegando na minha mão, não, tá tudo bem. Ou lido todo o resultado certo. Sim. Mas eu lembro que até o meu marido estava numa outra cidade, que era 2 horas de distância. Eu tava chorando assim, falei, meu Deus, meu filho vai nascer com algum problema, e não sei o que, tal. Todas as coisas que a gente. E a gente já começa a se culpar, né? Eu vou passar isso. Aí eu falei, será que é porque eu não sabia que eu tava grávida e eu fiz isso e aquilo outro, sabe? Uhum. A gente sempre Se culpa, acha né? um jeito de se culpar e achar que foi nossa culpa, que vai acontecer, enfim. E o parto? Como que foi pra você o parto? Foi normal? Foi cesárea? Foi normal. E foi. Eu sempre quis parto normal, né? Eu fiz fisioterapia pélvica, né? Aham. Eu fiz fisioterapia pélvica, mas era tempo de pandemia. Então já tava Então tudo, não dava para fazer presencial. Eu comecei tudo os primeiros online. dias, as primeiras eu fiz presencial e o resto era tudo online. E aí eu fazia todos os exercícios, tal. Eu falava, não, eu quero parto normal, quero parto normal. Mas eu tinha muito na minha cabeça assim, que se não, se chegou na hora, não der para ser normal, tem que ser cesárea, tudo bem, o Tudo melhor bem. pro bebê. Mas antes de engravidar, eu sempre falei, não, vou cesárea. Vou fazer cesárea, só vou deitar lá, fazer o corte, não quero sentir nenhuma dor, não quero sentir nada, quero o mais fácil, né? Como se a gente sempre acha que a cesárea é o mais fácil, né? Sim. E aí eu vi que seu parto não foi, né? Não foi. Tive intercorrer, fui pro UTI, enfim. E foi cesárea, foi porque eu escolhi, mas não é sempre do jeito que a gente imagina, né? E aí Aí tá, aí eu cheguei no. O que eu tava falando? Que aí você decide que Aí eu queria fazer o parto normal. E aí eu fiz tudo para ser o parto normal. Então eu fiz fisioterapia pélvica, fiz exercícios, aí eu comia bastante tâmara, aí eu tal, para dilatar bem e para ficar pronto para fazer o parto. E eu pulava, até um dia antes do parto eu tava fazendo um videozinho pro TikTok pulando, né? E aí eu cheguei no hospital, eu acordei e eu senti uma dorzinha, fui no banheiro, né? E aí eu fui tomar banho, eu falei, será que é agora? Aí saiu uma coisinha assim, eu falei, eu acho que isso é... Tampão? Não saiu tampão. Eu falei assim, acho que é a bolsa estourando. E aí eu fiquei no banho, eu falei, não, não tem esses... Já vi que não tem que ficar fazendo esse escândalo todo. É só a bolsa estourando, não é nada demais, dá pra ficar mais um tempo e tal. Uhum. E aí eu fiquei no banho, meu marido veio me buscar, cheguei no hospital, era mais ou menos meio-dia, 1 hora. Meio-dia e pouco, 1 hora. Aí o médico, quem me atendeu, quem fez meu parto foi um médico, plantonista, porque eu não tinha um médico. Foi o plantonista do hospital. Mas ele já tinha me atendido uma outra vez que eu tinha ido no hospital. E aí ele foi e fez. Aí eu tava com acho que 3 ou 4 vezes de dilatação. E aí, até então, não tava sentindo nada. Depois disso, acho que das 2 horas da tarde até umas 5 horas da tarde, só dor. Meu Deus do céu, sentindo dor. E aí eu ficava na bola, e eu não sei, e aí eu ficava, subia e descia, e eu andava pra cá, andava pra lá, de todas as posições imagináveis eu fiz. Mas uma coisa muito boa é que eu tinha 2 enfermeiras que, eu não tinha dor, não tive doula, né? Mas 2 enfermeiras do hospital ficaram comigo o tempo todo, e meu marido também. E aí elas faziam massagens, elas faziam isso, tudo pra mim. E aí, mas, sabe, teve uma hora que eu, não sei se você também ficou com raiva do seu marido lá. Não, porque você fez foi a cesárea, né? Então eu não passei por Nossa. esse momento de dor, de tal, Não, aí ele colocava a mão em mim, tira a mão de mim, sai pra lá, e não sei o quê. E aí eu ficava irritada, e depois, quando vem a contração, né, vem a dor. Mas vou te falar que agora eu nem lembro mais como que é essa dor, né?
E aí, eu fui e falei assim, olha, ou vocês me dão uma cesárea, ou vocês me dão anestesia Anestesia. agora, ou eu vou querer cesárea. Aí veio, me deram anestesia, e aí eu dormi. Nisso que eu dormi acho que 1 hora. Acordei. Quando eu acordo, o médico faz O o exame. toque, eu já tava com 10. Foi Foi muito rápido, rápido, foi muito rápido. E E aí, tranquilo, porque nessa parte pior você já tava com sim, anestesia ali. aí eu fui, aí chegou, fez o parto, só que aí ele... Nisso, o médico falou, já tem que fazer, já tem que fazer. Eu falei, calma, meu marido não tá aqui, porque o Marmut tinha descido pra pegar chocolates pra dar pra equipe médica, porque tava todo mundo lá e tal. Aham. E aí eu, não, tem que esperar meu marido. E eu ligava pra ele, ele não atendia. E aí, tu O não sei o quê. E aí, desespero. ai, chama meu marido, chama, não, meu filho Empurra, não vai não, sair não sem... empurra. Não, não vai nascer sem ele, não sei o quê. E aí o meu marido, bem rápido. Aí chamaram ele chegou. E aí eu fiz sentada de cócoras, e meu marido atrás, e aí o bebê nasceu. E quando ele nasceu, o Abud, ele não chorou. Aí dá um... E aí me deu, o que foi? Por que ele não tá assim? Aí o médico, não, calma. Aí passou um pouquinho, ele chorou. Ele, não, tá tudo bem e tal. E aí eu peguei, já coloquei ele no meu peito. E a gente tem rituais também que a gente faz islâmicos, que o pai pega o bebê e fala o azan, que é o chamado da oração no ouvido do bebê. E aí e também depois pega uma tâmara e esfrega na boca do bebê, porque a glicemia geralmente do bebê tá baixa, né? E aí, para aumentar e para não ter a glicemia muito baixa, a gente faz isso no bebê, são rituais. E isso que você falou, né? Foi um médico. Pela religião, Pode. pode. Por ser médico, sim, ok. por ser, tipo assim, coisas de necessidade, né? Sim. Coisas de saúde, pode. As pessoas, nossa, como que você fez o seu parto? Você pode ficar pelada, porque se é parto normal, não tem como, né? Aham. Sim, porque foi um médico. Você ficou de lenço? Não, óbvio que eu não fiquei de lenço. Imagina, eu vou ficar pelada com lenço na cabeça. Não. Suando não tem como. Não, é que você mencionou, eu falei, legal de comentar, né? Porque, por exemplo, se você vai lá no salão de cabeleireiro, é com mulher, só com mulher. Porque não é uma coisa de necessidade, de saúde. Uhum. Uma coisa muito legal que o hospital que eu tive meu filho lá em Santa Catarina, em Tubarão, né? E o hospital de lá, eles sabiam que eu ia ter no hospital de lá. Uhum. E aí eles iam disponibilizar naquela semana só médicas mulheres para poder me atender. Só que o Abud nasceu um dia antes disso, entendeu? Porque ele nasceu com 40 semanas mais um. E aí, eles iam colocar no próximo dia. E aí, mas tudo bem. E até essa questão que você falou da tâmara, porque talvez pro hospital, talvez isso, né? Você não dá nada pra criança ali no começo, mas aí já tava avisado, já tava Não, tudo... a gente levou, mas o hospital fez umas coisas árabes também pra mim e tal. Foi muito legal. Que legal. E aí, você conseguiu amamentar ali no começo, logo na primeira hora, né? Sim, eles já colocaram ele no meu peito e ele ficou. E eu lembro que ele ficou bastante tempo. Só que ele colocou, mas eu juro, eu não consigo lembrar direito como foi aquele momento. Uhum. Mas ele mamou. Só que eu não sentia dor nem nada. Só depois, meu Deus do céu. Depois doeu. Depois, muito. No primeira semana, primeira semana, 10 dias, foi a pior coisa da minha vida. Porque aí vem a descida do leite, aí já vem tudo, e aí foi difícil. Eu todos os dias eu falava, meu Deus do céu, será que eu desisto? Todos os dias. Eu não vou desistir, não vou desistir. Mas todos os dias eu amamentava ele chorando. E eu falava, e o meu marido me via naquela situação e ele não podendo fazer nada. Não tem o que fazer, né? É uma coisa que só a gente tem que passar, né? Não tem como. E aí ele comprava as pomadas e comprava coisas para colocar, todas as coisas que a gente pode. Que você sabe, né? Uhum. Mas nada dava efeito. Fiz laser também, de tudo, mas não chegava a sangrar. Mas ficava muito sensível, dolorido, machucado. E aí passou essa Mas depois de uma semana, e aí eu falava, ufa, graças a Deus. Foi melhorando. Aí depois é a coisa mais maravilhosa do mundo. Quando passa essa parte ruim e fica sem dor, aí vira. Mas aí eu delícia. contava os segundos, todo mundo falava 1 semana, Mara, 1 semana, 10 dias. E eu só contava, nossa, só falta isso. Mas na hora, cada vez de amamentar, eu pensava, meu Deus do céu. Por quê? Por que vai chegar agora? Não, demora. E começa a dar uma ansiedade a cada, né? Vai chegando a hora de mamar de novo, você já começa a ficar... Isso. Não quero. Começa a dar até um nervoso. Assim. As pessoas acham que o parto é a coisa pior, né? Mas não, pra mim o pior foi o pós, sabe? E que nem você falou da questão do parto, né? Que você tomou anestesia, teve a dilatação, até dormiu. Sim, ficou tranquilo. Mas na hora do parto mesmo, do expulsivo. Eu não senti nada. Não sentiu nada. Foi tranquilo também. Foi.
Ai, gente, Foi bem queria assim. tranquilo. Mas você sentiu na hora? Não, Não. não, eu tive cesárea, mas sim. hoje eu penso no segundo filho de ter um parto normal. Mas a dor, meu Deus, eu sou bem cagona pra dor, assim, então eu fico: "Ai, Não, mas se gente, tomar anestesia, acho que não sente, né? Mas você sei". pensa em sem anestesia, Não, nada? Ah, nunca, imagina, nunca. Eu acho nossa. que na primeira dor, 1 centímetro de dilatação, eu já vou estar lá: "Me dá anestesia, Não, mas socorro". é que lá eu tava falando, me dá antes anestesia. Você fala, não, tem que esperar Tem que 5, esperar, ou é. 5 ou 6 centímetros, que só depois disso pode dar. E eu, ai, É fica. porque falam que se você dá antes, ele vai desacelerar a Ah, dilatação. entendi. Então tem que esperar já estar num momento que realmente não vai atrapalhar. Eu acho que é uma Porque coisa assim. eu não lembro, tipo assim, eu não senti saindo, sabe? Eu senti, mas eu não senti dor, nada, Dor. sabe? Foi bem assim, tranquilo. Graças a Deus. Nossa, ai, eu só de pensar, eu sou muito cagona pra dor. Gente do Não, eu céu, também muito. sou. Eu me surpreendi, sabe? Porque eu nunca achei que porque eu sou qualquer coisinha, ai, ai, não, mas pro parto foi, sabe? Foi. E Foi. você pensa em ter mais filhos? Então, é que eu não tô meio traumatizada do pós, sabe? Eu não tenho, Hum, eu não fui diagnosticada com depressão pós-parto, mas eu acho que eu tive. Até uhum, os 8 meses do Abud, eu chorava todos os dias. O Abud foi um bebê que demandou muito. Ele uhum. mamava em meia hora. À noite, eu não dormia, não conseguia dormir. Foi Foi puxado. muito puxado. Ele mamava, às vezes, ele não dormia. Eu colocava ele no berço, passava 10 minutos, ele acordava. Passava 20 minutos, ele acordava. E aí ele ficava o tempo todo no meu peito. E aí não tinha o que alguém fazer. Meu marido não Uhum. tinha o que fazer. E eu ficava com raiva do meu marido, porque ele não tinha como me ajudar. Que a Eu gente era a começa única. a falar: "É injusto, né, tipo, é Isso, tudo tudo eu". e aí eu ficava muito brava com toda essa situação, e aí eu olhava ele ao mesmo tempo e falava: "Meu, ele não tem culpa de nada", e sabe, eu não conseguia trabalhar Uhum. todas essas coisas que estavam todo esse mix de acontecimentos na minha cabeça, sabe. Então, é isso que eu ainda não sei trabalhar, sabe, se eu ainda tô preparada Pra pra passar por passar por isso. Às vezes, um próximo filho não vai ser assim, talvez vai ser tranquilo, sim, mas sim. eu ainda não quero pagar pra ver, sabe. Cada filho é de um jeito, cada parte é de um Sim. jeito, né, então não tem muito como saber. Mas você pensa assim: "Ah, se você um dia decidir realmente ter um segundo filho, iria para o parto Ah, normal de normal, novo, sim. Não, parto tranquilo". normal foi muito tranquilo. Se for igual ao meu, foi muito tranquilo, E graças a a Deus. amamentação com a Bud você foi até quando, assim? Eu vou te falar que se eu pudesse, eu amamentava até agora. É a É, coisa mais gostosa. O laço que você tem com seu filho não é muito dá bom? saudade? Dá muita saudade, porque o carinho que você tem, ele te olhando, o carinho, sabe? Esse momento, Uhum. saber que ele é super dependente de você, eu Sim, é uma coisa amava. que só você pode fazer, né. Sim, foi eu com 1 ano e 5 meses, eu fui fazer uma viagem, e aí, a minha mãe foi falou assim: "Olha, agora é o momento. Se você ou tira agora ou depois vai ficar mais difícil". Porque minha mãe, me ajuda muito com meu filho, então Uhum. eu tenho uma rede de apoio muito boa. Minha mãe e a minha irmã, meu Deus do céu, não tenho eu consigo é que eu viajo bastante para trabalho, Sim. então, elas me ajudam muito. Então, aí ela foi e falou assim: "Olha, vai dar o peito até agora e depois da viagem você não dá mais". E aí eu lembro que um dia antes da viagem, eu estava no banho, dando banho pra ele no peito, no chuveiro, ele deitado no chuveiro e eu no chão, assim, dando banho pra ele, dando banho e ele amamentando, e eu chorando: "Meu Deus do céu, é o último É o mamar que eu vou último. dar pra Ai. ele". E eu chorando que nem boba. E aí quando eu voltou de viagem, falei assim: "Meu Deus, como que vai ser a reação dele? Será que ele vai pedir ou ele não vai pedir?". E aí ele chegou, e aí ele foi falou assim, foi pegar meu peito, eu falei: "Ai, Budi, acabou o tetê". Aí ele olhou assim, deu uma risada e não pegou. Ele Caraca, e entendeu. foi tranquilo. Foi tranquilo, e ele não pediu nunca mais. Caraca, ai gente, Mas eu olha, tô eu vou te aqui já falar. porque eu tô me preparando para ano que vem, eu vou viajar agora em dezembro, né, janeiro, aí eu volto de viagem final de janeiro, assim, ela vai estar com 1 ano e 3, pra fazer 1 ano e 3. E aí eu quero começar o processo do desmame, né, mas eu não sabe quando eu falo: "Ai, aham", tô sempre adiando, assim, Sim. ai, coração dói. Ah, mas é que o Abud, ele já o mamar dele já era muito assim. E ele estava muito assim, Só só um mamar um pouquinho, um carinho, né. carinho, mas é a coisa mais maravilhosa do mundo, não é? É, é. Aí ele se machucava: "Ai, vem aqui no TT. Aham, Ai, o não quer tu cachorrinho, "Ai, vem vem aqui", cá". agora tem outras maneiras que a gente faz, né, a gente acaba aprendendo. Eu Sim. pensava: "Meu Deus, como que eu vou fazer agora pra ele? Se ele se machucar, o que que faz? O que que a gente faz?", né. Aham, é, mas
Tenho que fazer. Tem Tá que bom. fazer. Tá bom, bom saber, bom saber. E aí você falou dessa questão do puerpério, né? Acho que muita gente, lá no primeiro período, que é o puerpério dos 30, 45 dias, tem aquela oscilação hormonal Sim. gigantesca. E o seu se estendeu até ali os 8 meses, né? Então foi uma coisa realmente mais intensa. E aí, além dessa questão de chorar, tudo, você. É muito doido, né? Porque eu acho que a gente meio que tá vivendo um luto. A gente Exato, tá vivendo o um luto luto pela da nossa vida. vida que a gente era antes, eu falo isso também. E aí, até a gente entender que. E aí, eu acho que assim, 8 meses é uma fase que a criança vai ficando mais independente, né? Já começou a comer, Sim. não sei o quê. Então, talvez é uma fase que você já começa a enxergar uma luz no fim do túnel, tipo assim, não, as coisas não vão ser como eram antes, obviamente, mas tem um meio termo ali, né? Porque os primeiros meses da criança, ali até uns 6, 7 meses, é tudo muito intenso, é tudo muito. É muita dedicação, é muita doação, principalmente da mãe, né? Exatamente. Então, claro, cada um passa por o puerpério de uma fase diferente. Tem gente que tem um puerpério tranquilo. Toda vez que a gente conversa aqui com diferentes mães, cada uma teve a sua vivência, Sim. né? Então, tem gente que fala, não, pra mim foi super tranquilo. Conheço mães que falam, não tive aquele amor no primeiro momento, quando a criança nasceu. E faz parte, até... Foi uma coisa muito legal que eu não tive esse acolhimento do meu obstetra, mas do pediatra da minha filha eu tive esse acolhimento, porque eu fui conhecer ele antes dela nascer, né, pra escolher e tal. Sim. E ele me falou isso, ele falou assim, eu não sei se alguém já te falou isso, mas quando a sua filha nascer, você vai ter uma descarga hormonal muito grande, você vai estar com o hormônio aqui, nasceu, cai. E é de uma hora pra outra, assim, então é muito grande. Que aí são as questões que vão acontecer no puerpério. Então, pode ser que você tenha vontade de chorar e não saiba por quê. Pode ser que você não tenha um amor instantâneo pela sua filha e não se culpe por isso. Não é uma coisa hormonal e tá tudo bem, faz parte. Isso vai passando. Então, assim, não passei por isso, mas se passasse, eu já sabia que isso poderia acontecer, sabe? E era uma coisa que ninguém tinha me falado antes. Porque todo mundo fala, vai nascer e é um amor e não sei o quê, e isso, e é lindo e maravilhoso. Aí você fala, cara, não é lindo e maravilhoso. À noite você sem dormir, e isso, e você fica tipo, meu Deus, você passa pela cabeça, o que eu fiz da minha vida? Por que eu decidi fazer isso, sabe? E aí você se culpa por isso, porque você vê o bebê ali. Que foi uma escolha sua, né? Que foi uma escolha sua, lindo, sorrindo, te amando. E você fala, por que eu tô pensando isso? Que horror, eu sou uma pessoa horrível. E tipo, não, faz parte. Quase todo mundo vai passar por essa sensação de formas diferentes, mas eu acho que até gravidinhas que estão nos assistindo, fica esse recado, né? Porque isso vai acontecer de formas e intensidades diferentes para cada pessoa, mas faz parte, porque realmente é uma grande mudança de vida. Porque a gente acha que tá grávida, muda, mas não. É a hora que nasce, que você vai ter aquela responsabilidade sobre um serzinho que realmente você fala, meu Deus. Porque enquanto você tá grávida, você ainda não. Eu não tinha aquele amor todo, assim. Tipo assim, eu falava, é meu filho. Mas ainda não tinha. Quando nasceu, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, é meu. Ele é meu filho. Eu que fiz, ele é meu filho. Aí sim, eu senti uma carga muito forte de amor. E aí eu chorei e eu me emocionei muito. E eu não imaginava que eu ia me emocionar tanto. E eu me emocionei muito. E aí foi uma coisa muito, sabe, assim. E aí logo que ele coloquei ele lá no meu peito, sabe, assim, eu tô relembrando, assim. Foi um momento muito, assim, muito, muito gostoso. Transformador, assim, né? Foi. E aí, mas eu mal sabia o que tava me esperando, porque ele foi muito calminho. Logo que ele nasceu, e ele dormiu bastante no primeiro dia, nas primeiras horas. Eu falei, ai, graças a Deus, ele é super calminho. Mas eu mal sabia que esse menino seria um terrorzinho. O pessoal da maternidade fala que assim, nos primeiros dias o bebê é muito sonolento, né? Porque ele acabou de nascer e tal. Então, é muito calminho, dorme muito, ainda não chora muito e tal. E aí, quando você vai pra casa, que aí começa tudo. Começa a descida do leite, o bebê começa já a ficar mais desperto. Fala da vontade de você voltar com a criança pra maternidade e falar assim, gente, aqui dentro, me entregaram a criança errada. Não era essa criança que tava na maternidade, sabe? Tem alguma coisa errada aqui, tipo... Quero devolver. Sim. Porque muda, e aí começa, enfim. E aí ainda passa por diversas fases depois, né? Então, mas até os 8 meses, por quê? Porque eu amamentava ele muito à noite também. Era o dia inteiro amamentando. Então, com 8 meses... com 8 meses eu tirei o peito da noite. E aí, quando eu tirei do peito da noite, eu consegui respirar. Conseguiu ter um momento mais tranquilo porque ali. aí a minha mãe, de novo, a minha mãe me ajudou muito. A minha mãe foi e falou assim, olha, vamos tirar o peito da noite.
E aí ela colocou a mamadeira à noite, e aí ela me ajudou muito, né? Ela ficou 2 dias, 3 dias fazendo esse processo à noite, ela colocando pra ele. E Aham. aí eu consegui dar uma respirada, sabe? Eu consegui, tipo, enxergar. E aí, às vezes eu fico pensando, será que eu consegui viver todo o momento mesmo? Às vezes eu volto, assim, tentando relembrar. Se eu consegui viver todo aquele momento, porque eu tava tão, assim, mal, tão estressada, tão... Porque tudo aquilo tava me estressando muito, porque o Sim. Abud... Eu sempre fui uma pessoa que gosta de dormir. Então eu dormia muito e eu não conseguia dormir. E aí eu Uhum. ficava, era 15 minutos, dormia, acordava, ficava 1 hora. Aí dormia mais 10 minutos e acordava, sabe? Assim, era. Aham. E aí eu falo, será que eu fico voltando assim, me culpando? Será que eu não consegui aproveitar todos os momentos? É, Sabe? mas foi o que você passou, né? É, Mas talvez eu acho até assim, a gente aprende muita coisa no primeiro, porque no primeiro a gente se culpa muito e a gente fala, não, eu é, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E a gente vê que de outras formas funciona e que tá tudo bem, e sim. que todo mundo fica bem. Então, assim, talvez até num segundo, por exemplo, se for do mesmo jeito, porque pode ser que a criança seja mais tranquila, enfim, né? Cada criança é de um jeito. Mas se for assim, talvez você entre com a mamadeira antes, Não, mas eu pra já ficar. entrei antes com a mamadeira pra ele. Só que ele ainda precisava do peito. Uhum. Porque aí logo que eu falava, nunca vou dar chupeta pro meu filho. Nunca vou dar A chupeta. gente paga tanto ali. Na maternidade, sério, eu tinha umas 10 chupetas. E aí na maternidade, peguei uma chupeta, coloquei na boca dele, ele não quis. Ele cuspia, cuspia, cuspia. Eu falei, ah, meu Deus. Aí comprei outra. Cuspia. Eu comprei umas 10 chupetas. Sei lá quanto Uhum. que eu gastei de chupeta, de todas as marcas que me falavam. Ele não aceitou chupeta. E aí, mamadeira ele aceitou. Mas aí eu comecei a dar pra ele mamadeira, acho que quando ele tinha uns 3 meses. Mas relutei muito, sabe? Porque Aham. como se eu fosse uma mamãe querendo dar mamadeira e não dar leite, sabe? Assim, tipo, Sim. eu dava o peito, mas dá um adicional de mamadeira pra eu dar uma Ter aliviada, um sabe? momento ali. E eu me relutei muito. E a minha mãe falava: "Não, deixa eu te ajudar, deixa eu dar um pouquinho também pra você aliviar um pouco pra você". Eu não, eu não quero ser uma mãe ruim, não sei o que, tal. O que as pessoas vão falar de mim? O que as pessoas têm a ver, não é? Aham. É, a gente se preocupa muito com o que os outros vão pensar do parto, da amamentação, de tudo. E, tipo, cara, é a sua vida, é o E seu até um dia filho. desses, ela falando assim, eles falam que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Nasce uma mãe, nasce alguém te culpando, na É, verdade, né? As é. pessoas sempre estão te apontando o dedo, sendo que você é a mãe, você tem que saber o que é melhor pra você e pro seu filho, pros Uhum. dois. Não adianta só o filho tá bem e a mãe tá ruim. Tem que ter um conjunto dos dois, né? Sim. Pra ser o match perfeito. É, e a Gigi, no caso, ela não pegou mamadeira, não pegava. Tipo, acho que ali pelo E quarto chupeta, ela mês pegou? também não. Chupeta não pegou, mas eu também não queria. Então, nunca fiquei tentando, forçando. Mas a mamadeira ali nos 4 meses, eu queria, tipo assim, vou sair, tem meu leite no freezer, dá meu leite. Não Eu pegava. nunca consegui tirar É, então, eu leite. tirava, deixava, mas assim, ela não pegava, não pegava. Tomava no copinho, tomava na Sim. colherzinha, mas era muito ruim, era muito sujava e quase não tomava. E aí eu queria que ela aprendesse a mamadeira pra ter esses momentos. Não pegou, comprei todo, que nem você falou, comprou todos de chupeta, eu Sim. comprei todos de mamadeira. Marcas diferentes, bicos diferentes, fiz de tudo com mamadeira. Só que ao mesmo tempo que eu fazia Você não com. queria Eu que ela queria e não queria. queria, Tipo assim, eu sim. queria que ela pegasse, porque eu queria ter essa liberdade. Só que ao mesmo tempo eu tinha medo de, tipo, largar o peito depois. Então, assim, era um quero, mas não quero. E lógico, eu não tinha necessariamente eu não realmente precisava que ela mamasse na mamadeira. Porque eu trabalho em casa, eu Sim. tenho essa liberdade. Eu tinha coisa que eu tinha aqui e ali, então eu acabava tendo que levar ela pra muita coisa. Então por isso que eu queria que ela pegasse. Mas eu não, se eu realmente fosse aquela coisa, tô indo pro trabalho e ela vai ficar em casa todo dia, eu ia ter que forçar até uma hora acontecer, né? Eu ia ter que fazer acontecer. Então eu não tive essa obrigação de fazer acontecer. Mas ela não pegou a mamadeira até hoje, tá quase pra fazer um ano, não pega a mamadeira, ela Sério? faz ânsia com mamadeira. Aí com 6 meses, quando começou a introdução alimentar, eu também falei, como que eu vou dar água, né? Tipo, aí eu comecei a No dar água. copinho. Então, aí o pediatra falou assim, tenta no canudinho. No começo ela só mordia, brincava, até que ela aprendeu a chupar no canudinho água. E aí Não é a coisa hoje, mais fofa? é coisa, não, eu É. tenho filmagem da primeira vez, eu falo, Eu gente, é a também coisa tenho mais. ele tomando um suquinho. Ai, coisa mais muito E fofo. aí, desde então, ela toma água no canudinho, tudo. E aí, o leite hoje no canudinho. Porque na mamadeira não teve vez com ela a mamadeira. Aí ela toma leite no canudinho, e aí, Que agora legal, sim, quando sim. eu preciso e tal, e que ainda é muito raramente, porque como ela já tá numa fase que basicamente mama pra dormir de manhã, durante o dia é alimentação, então é só quando realmente eu vou demorar. Hoje, por exemplo, eu tenho um evento à noite, aí ela vai ter que tomar o leite no canudinho pra dormir.
Mas ela, é engraçado, porque eu também tentei todas as marcas, gastei não Sim. sei quanto com mamadeira, não rolou e, enfim, agora já passou também dessa fase. Mas a gente se culpa, porque eu queria, mas eu também me culpava. E, tipo, o que as pessoas vão pensar? É toda Sim. mamadeira, tipo, eu não quero mais dar o peito. Não, eu quero, mas, enfim, aí fica essa... É um pouco nosso, um pouco dos outros, né? É, Tipo, um pouco o que é vão pensar de verdade. mim, como vai ser, enfim. É, deixa eu ver aqui. Ah, durante alguma questão da gestação ou do pós-parto, enfim, ou até no hospital, teve alguma questão, alguma situação relacionada a, tipo, intolerância religiosa, alguma coisa Não, ali, ou foi tudo foi tranquilo? tudo tranquilo. Eles foram bem respeitosos em tudo. Uhum. Acho que também porque eles já me conheciam, já sabiam, já conheciam a minha família, a família do meu marido. Então, foi bem tranquilo. E a gente falou essa questão de poder ser homem e tudo, mas. Espera que eu esqueci o que eu ia perguntar. Até eu me perdi aqui no rolê. A sua filha tem o quê? 11, né? A Vai fazer Gigi. um ano, é. Vai fazer um E ano. como foi a coisa de dar doce pra ela? Ainda não dei. Não, você, óbvio, eu também nunca dei pro meu filho. E ninguém nunca fica impressionando, Não, dando até, na. até agora que ela tá com um ano, não rolou nada, assim. Mas também, aí ela fica com a gente. Tipo assim, eu nunca deixei ela Ah, sim. sozinha da minha mãe. Deixei poucas vezes com a minha mãe e tudo. Mas eu sou bem chata, assim, pra algumas coisas. Eu falo, ó, você quer ficar com ela? Então é assim, ó, comida é essa, é isso, 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 isso. Então eu tô sem moral, ninguém me respeita, meu. Ninguém me respeita porque ninguém me respeitava. Não, Foi até muito agora não teve. difícil. É que eu acho que agora que ela entra numa fase mais criança e que ela vê, e que ela meio que quer, meio que sem Sim. saber o que é, Mas ela mas quer, convive com outras crianças? não Então, é convive. que o Abud convivia. Eu tenho vídeo do Abud, ele tinha 7 dias de vida, sei lá, 4 dias de vida, os sobrinhos dele carregando ele. Ele sempre foi criado, É, ele foi uma criança assim, com até muitas hoje, eu crio crianças. ele muito assim, solto, sabe? Assim, muito assim, independente, sem muito mamo e toque, sabe? Aham. É, então a gente não tem muita criança na família, então não teve muito esse contato. Tanto é que eu quero colocar ela na escolinha já ano que vem, com um ano e Ele não pouquinho. foi pra escola ainda. Então eu quero colocar É, porque ela não tem contato com outras sim. crianças, ela não tem esse contato. E aí quando ela tem, a gente foi no aniversário esse final de semana, encontra alguns priminhos, Ela mas fica doidinha assim pra fica criança? muito O feliz em Abud ver fica até criança, ela fica hoje. muito. Aí a gente fala, meu, eu acho que vai ser uma coisa que ela vai gostar tanto, porque é uma fase que é só de brincadeira ainda, Sim, né? E eu vou colocar meio período, enfim, perto de casa, pretendo uma coisa mais pra ela ter esse momento de aproveitar, porque senão eu falo, cara, de ela fica em interação, casa né? fazendo nada, Nada, entre é. aspas, com a gente, né? A gente não tem como proporcionar para ela Tantas as atividades atividades, que ela é. vai ter na escola e a interação com outras crianças que ela vai ter na escola. Então, é mais por isso. Muita gente fala para mim, ai, antes, uma fase, logo antes dela nascer, e até logo no começo eu falava, imagina, antes dos 2 ou 3, nem pensar, eu vou colocar na escola. Só que aí você vai. Eu acho que é muito de cada criança, de cada família, de cada um. Então hoje a gente sente essa necessidade pela interação. A gente fala, cara, ela precisa ter esse momento. E eu Sim. acho que ela vai gostar tanto. Tanto é que a gente foi, esse final de semana, a gente foi num restaurante que tinha aquela área kids, né? Com monitoras, e tinha outras crianças ali. E a gente falou assim: ah, vamos ver tal, se ela quer ficar. Ela nem. A gente colocou ela lá, Nem olha pra nem olhou trás. pra trás. E ela ficou lá brincando. Ela via a gente, ela não ficava, tipo, mamãe, me pega Sim, pedindo nada. Ela, tipo, tava ali curtindo, explorando os brinquedos, brincando com as crianças. Então eu falei, cara, ela vai curtir. Eu acho que pra ela vai ser importante, justamente por ter essa interação. E aí muita gente, quando eu começo a falar sobre isso, fala, não, espera 2 anos, ah, eu sou pedagoga, eu sou isso, eu sou aquilo. Cara, eu acho que cada mãe sabe da sabe o necessidade do seu momento, filho, sabe o sim. momento e o que vai fazer sentido. Então, pra gente também, pro trabalho, sabe? Eu acabo me culpando muitas vezes de, tipo, não tá com ela, porque eu tenho que fazer minhas coisas de trabalho, mas, cara, eu preciso trabalhar e. Ah, ela vai ficar ali, vai ficar em casa fazendo nada. Então, sabendo Tá que ela tá na certo. escola, eu vou ter essa Eu acho que eu também não tranquilidade. coloquei ele ainda, porque eu tenho essa comodidade de Uhum. ter alguém pra ficar com ele, a minha mãe, a minha irmã. E ele já tem na família muita interação com outras Agora crianças, não, né? que agora a gente tá morando em São Paulo, né? Quando a gente Aham, morava lá em Santa Catarina, ele ficava o tempo todo com o sobrinho, com meus sobrinhos, com os primos dele, né? Agora não tem tantas crianças perto dele. E quando ele vê criança, é uma loucura. parece que eles se identificam, né? Tipo, alguém do meu tamanho, sei Sim, e lá. aí ele quer. O Abud é uma criança muito carinhosa. Ele Aham, abraça todo mundo, não só as crianças, os adultos também. Ele abraça, ele beija. E aí tem criança que não gosta desse aham, toque, né? E aí as crianças começam a reclamar, empurrar ele. E ele acha que ele não entende ainda esse aham. negócio que tem que pedir se a pessoa quer dar que se deixa dar um beijo nela, Aham. tal.
Você pode, né, fazer carinho e Sim, tudo. é. Então, aí eu tô nessa fase de... A gente tomou essa decisão mesmo, porque a gente falou, cara, E é muito de cada um, né? Até os 4 anos você pode decidir, enfim, se vai pôr, se não vai pôr na Sabe o que você tem que escola. fazer? Você tem que ir em hotel de coisas de criança. A gente foi num hotel que nem era de coisa de criança, mas tinha outras crianças. E, cara, você vê... Só dela ver gente, ela ama ver Sim. gente, ela ama sair de casa. Então a gente falou, cara, ela precisa ter esses A momentos, gente foi sabe? agora Vai ser num hotel importante. lá em Foz do Iguaçu, que é Bourbon Cataratas, que é Aham. o hotel da Turma da Mônica. E aí, tava a Turma da Mônica lá, ele ficou louco vendo a Turma da Mônica. Gente, que loucura. E um monte de crianças, e as atividades com as crianças. Só que tinha atividades que ele não entendia muito bem, porque são Uhum. musiquinhas de escola, sabe? E ele Sim. ficava olhando assim as crianças e tentava imitar o que as crianças faziam, e ele não sabia, sabe? Era muito fofo, mas você vendo a felicidade dele, a interação dele, tipo, já te preenche, sabe? Aham, não é. E a gente, cada coisinha que eles fazem, né? Como conquista. Eu não É. sei pra você, mas assim, eu até vou te perguntar isso. O que foi que te marcou mais, assim, no desenvolvimento dele? Tipo, quando sentou a primeira vez, engatinhou, falou, andou, ou teve uma conversa. O que foi, assim, que até hoje, né? O que Sim. mais te marcou, assim? O Abud sempre foi uma criança muito avançada, né? Ele começou a engatinhar de 5 para 6 Caraca. e andar com uns 9 meses. E ele já começava a falar de 6 meses, ele já falava mamá, assim, sabe? Aham. E aí ele. Mas eu acho que o que mais me marcou não foi essas coisas físicas, sabe? Ele andar e ele engatinhar. Mas é o carinho dele. Ou como ele é carinhoso, e como ele é prestativo. Assim, é a personalidade dele, sabe? Assim, do Aham. nada, você tá assim parada do nada, ele vem te dar um beijo. Ele vem e te abraça. Isso que me deixa mais assim encantada por ele, sabe? Aham. Eu até disso que você tá falando, nessa questão de ficar encantada, a gente também fala que a Gigi é muito carinhosa, mas eu acho ela muito feliz, sabe? Ela é uma criança que tá sempre rindo, O Abud que tá também, sempre sim. dando oi, mandando beijo, e aí eu falo, gente, ela é muito feliz, eu acho que assim, ela sabe que ela é muito amada, enfim, ela é Isso, muito... E também da personalidade, eu acho que também tem muito da personalidade, porque nasce com personalidade, gente. é. Ela tem coisa que você fala, cara, ninguém ensinou e é dela. Mas eu vejo isso, assim, eu falo, gente, ela é muito feliz. Ela é feliz, você vê que ela é feliz, sabe? Eu falo, eu falo, filho, você é muito feliz, não sei o quê. Você vê que ela é feliz, e é tão... é O tão sorriso dos nossos preenche o filhos preenche coração, muito. né? Às vezes ele tá assim, aí ele só me olha, ele dá um sorriso assim, ó. E o sorriso dele é igual o meu sorriso. O Abud é Aham. meu xerex. O meu marido só deu espermatozoide, porque ele é Sorte a todinho. sua, né? Porque a maioria a gente vê todo mundo No falando, mundo é só parir porque nasceu a cara do Não, o Abud marido, é né? igualzinho a mim, igualzinho. E como que você, na educação dele, como que você concilia os ideais do Islã com, né, a criação aqui no Brasil? Porque às vezes tem a questão da intolerância, mas tem muitas diferenças culturais e tudo. Então, como que... Acho que ainda nessa primeira infância, né, nessa parte assim, não tem muitas diferenças. Que criança é criança, vai brincar de Aham. todas as coisas iguais, né? Mas ele já tem uma educação religiosa desde que ele nasceu, porque ele me vê desde que ele nasceu rezando. Então, sem eu ter que falar que eu vou rezar, ele já me vê rezando, fala, mamãe tá rezando. Então, ele já sabe das coisas. Então, Uhum. é algo muito natural que já tá na vida dele. É a mesma coisa que você, às vezes, tem algumas práticas que a sua filha já sabe que você faça, não, independente de Uhum. ser religiosa ou não. Sim. Já tá na rotina. Então, quando ele crescer e começar a ter noção das coisas, aí, assim, eu vou introduzir a religião. E eu já introduzo, na verdade, algumas coisas. Por exemplo, antes de tomar água, a gente tem que falar Bismillah, que significa em nome de Deus. Então, sempre antes dele tomar água, eu falo, fala Bismillah. Aí ele não consegue falar Bismillah, ele fala Aham. colé. E aí, antes de ele comer também, tem que falar Bismillah. E ele fala Bismillah, colé. Quando termina de comer, aí tem que falar Alhamdulillah, que é graças a Deus. Aí ele fala, Alhamdulillah, que ele fala rolé, alguma coisa assim. Enfim, então eu vou introduzindo essas pequenas coisas na rotina Aham. dele, mas é algo muito tranquilo, é Natural, né? natural, E tem alguma coisa assim que, por exemplo, na Igreja Católica, o nasce, tem batismo, alguns né? meses, tem o batismo e tal. A gente Ou na tem também, não evangélica tem a batismo. apresentação na igreja, porque o batismo é feito só quando adulto. No Islã tem Um um ritual, tem. ritual Com assim? 7, eu acho que até 7 dias a gente faz 7 ou 10. Agora eu me perdi. Ou 7 a 10 dias a gente raspa o cabelo do bebê e pesa esse cabelo e
o que for pesado, a gente reverte o peso em gramas para prata e faz em doação. Por exemplo, o cabelo do bebê não vai dar nem 1 grama, é muito pouquinho, né? Uhum, E aí vai dar 1 grama de prata, por exemplo. 1 grama de prata é o quê? É muito pouco, né? Sei lá, uhum. 3, 4 reais. E aí você não vai doar 3 ou 4 reais, né? Você faz uma doação para alguém necessitado em nome do seu filho. Então, o bebê já vem ao mundo fazendo uma boa ação. Então, essa já é a primeira prática religiosa que nosso filho faz quando ele vem ao mundo. Não é algo obrigatório, mas é recomendado. E Uhum. aí também a gente faz um abate de um cordeiro e doa a carne para as pessoas necessitadas. Então, é sempre Uhum. coisas em relação à caridade, para a criança sempre vir ao mundo, para a criança sempre estar fazendo boas ações. Então, Ai, essas que são legal. mas não tem um batismo ou uma apresentação. Tem só o que você falou, logo que nasce, tem a. Isso, esse daí para chegar já fazendo doação. Aham. Ah, não, É legal. sempre que o Islã preza muito a caridade. Ah, legal. Diferente, né? São Sim. coisas que E olha, sabe nunca. que raspar o cabelo, ele deixa o cabelo ficar mais forte Ah, é? e nasce mais rápido, não tem queda depois. O Abud não teve queda de cabelo. Olha, nunca imaginei. É, Sabe uma coisa que acho que até foi a Nacima que me contou, quando eu fiz o chá de bebê da Gigi, ela falou que vocês não têm o costume de fazer o chá de bebê antes do bebê não, nascer. é É depois. E depois. não é para dar fralda. Aham. E é pra Conhecer conhecer o o bebê, bebê. é E um eu chá de falei, gente, eu apresentação. achei incrível. Por quê? Porque a gente faz o chá de bebê antes e tal, enfim, pra fralda, ou até pra ter aquele momento com a família. Só que aí depois que nasce, não tem nada assim. E aí você fica recebendo a Uhum. família picado, né? Todo Isso. dia, todo Que dia, é a todo pior coisa, não dia. sei pra você, Não, é mas eu horrível. odiava receber visita. Meu Deus do Não, é céu. horrível. Você tá ali amamentando. É. Quando você faz esse chá de Você, apresentação depois, você já reúne todo todo mundo mundo já vem de conhece uma uma vez e vez. acabou. Eu falei, É. gente, como que eu nunca soube E disso? tem um chá muito gostoso que a gente faz, chama chá de Ainar, que é um chá de canela que até para mãe, na hora Da do leite, da amamentação. amamentação, que é bom também para descer leite. Que é um chá de canela com nozes. Nossa, é o chá mais. A minha mãe fazia todos os dias para mim. Eu tomava o dia inteiro esse chá. Gente, eu falei, como que a gente nunca pensou nisso? Eu achei a coisa mais maravilhosa. É, Tudo bem, o chá de bebê antes é pra normalmente você arrecadar fralda, sim, isso e aquilo. Mas, que nem no meu caso, foi mais pra reunir a família, mais pra ter aquele sim. momento. Eu falei, gente, Não, é muito. depois é muito mais Eu legal. não fiz também chá em pandemia, né? É, não, sim, tava numa outra fase, É. né? Mas eu Todos os nossos fiquei. bebês da pandemia são bebês atípicos, né? A Gigi aprende a fazer o quê? Passar álcool em gel, O Abud, gente. ele tinha 6 meses, ele fazia assim, ó, ele colocava assim e fazia álcool em gel. Ele não pode ver álcool em gel Porque na frente, de meu tanto que filho. vê a gente É, fazer, faz também. quero lavar a mão, tudo. Bebê de Meu filho pandemia. adora Ele lavar a mão. nasceu em 2020. Isso, em junho de 2020. No ápice, né? É, No ápice da pandemia. A Gigi, como já nasceu final de 2021, então já tava numa fase não mais podia ir tranquila. ninguém no hospital. Na sua época Ah, podia. podia, podia. Já Na minha, tava só meu bem mais marido. tranquilo. Porque como foi novembro já tava bem mais Meu marido liberado, não assim. podia nem no ultrassom, na minha época. Caraca. Ele só Teve pôde ir essa em um época. ultrassom, os outros ele não pôde. Todos os ultrassons eu fiz sozinha. Nossa, É, E aí você vê, gente, como que a gente pode, né? Como passou por isso. E é. pra você, a gravidez, nesse período da quarentena, teve alguma coisa que foi mais difícil? Porque a gente deixa de visitar a família, deixa de ter contato, deixa de fazer muita coisa, né? Porque eu sou muito ligada. Apesar de minha mãe morava em São Paulo e eu em Santa Catarina, né? Eu morava em Floripa na época. Então, eu sempre viajei. Todo mês eu ia para São Paulo. E aí, quando chegou a pandemia, eu falei, mas como que eu vou fazer para viajar? Vai que acontece alguma coisa, vai que eu pego isso viajando. E aí eu parei de viajar. Eu acho que eu viajei uma vez só. E aí depois, quando a minha mãe não me viu com um barrigão grande, só com uma Uhum. barriga, uma leve barriga. E aí isso que foi a coisa mais pesada para mim, não tá nesses momentos com a minha mãe. E a minha mãe não tá comigo no parto. Isso que foi a coisa mais difícil. Tipo, eu sempre imaginei a minha mãe tá junto comigo, tá vivendo aquele Uhum. momento com ela, sabe? Eu acho que muita gente passou por coisas assim parecidas, né? Quem teve logo nesse primeiro ano. Eu tenho uma amiga também que, cara, eu vi ela no comecinho da gravidez e eu só. Eu basicamente, eu não vi a barriga dela, Sim. eu não vi nascer, eu fui ver quando eu tinha quase um ano, porque foi esse período do Inteiro, ápice da né? pandemia, assim. E ela fala, cara, eu não fiz uma foto de grávida,
Você fez foto? Eu fiz. Gestante? Fiz. E uma coisa muito legal que as pessoas me perguntavam: nossa, mas Mari, você vai fazer foto de gestante sem mostrar barriga? Você não acha que é. Você não tem vontade de mostrar sua barriga de grávida? Eu falei, mas eu tô mostrando, só não tô mostrando. Tô mostrando o Tipo, tá formato. mostrando o formato dela. Mas tipo, não tem essa necessidade de mostrar a É que pele da tipo barriga. assim, e é uma moda, na verdade, né? É. Porque, tipo, ninguém tem obrigação nenhuma de fazer a foto de grávida Sim, e nem de pôr a barriga pra fora. Exato, eu fiz ensaio. O último ensaio eu já tava com um barrigão, acho que eu já tava de 8 para 9, de 9 meses. A minha sogra, o que eu fiz? Já não dava, não tinha mais essas coisas de fotógrafa. Já era junho, já era Tudo final. fechado. Aí né? que eu fiz, a minha sogra tem um quintal assim de árvores com horta, essas coisas. Eu falei, tia, pega a câmera e você vai fazer meu ensaio. E aí eu coloquei um vestidão branco assim, e aí eu posicionava o meu celular na mão dela e ela fazia as minhas fotos. Ela fez fotos muito Arrasou. legais. Pra quem não sabe, nunca tinha tirado foto, ela fez umas fotos muito legais de grávida. Uhum. E aí ficou a recordação, E né? Fica guardado. Não, e tem gente que até assim, você gostou de estar grávida, você gostou de ter o barrigão, porque tem gente que fala, nossa, não gostei da barriga, não colocava nem a mão na barriga. Não, eu gostava. Tinha momentos que era ruim, né, de dormir, eu sim. ficava pressionando assim, mas eu me achava bonita. Você gostou? Sim. Então, e aí tem gente que nem essa questão de até de tirar foto do barrigão. Tem gente que, independente de religião, não gosta da barriga, não quer mostrar, não quer tirar foto. Tem gente que não quer nem lembrar, sabe? Assim, então, é muito de cada um. É que a gente cria essa coisa de todo mundo postando foto, assim, Sim. e a gente acha que, quando eu tiver grávida, eu tenho que fazer isso. Não tem que fazer nada, também, é o que você exatamente, quer, né? Já a pessoa já querendo cuidar da vida do outro, né? É. E também na gravidez eu não engordei muito. Foi quase 10 quilos que eu engordei. Foi uma coisa, foi uma gravidez bem assim, tranquila, a não ser as outras coisas, tipo, de enjoos, né? Mas eu acho que também por isso eu me sentia bem, sabe, assim, comigo. E a questão do corpo no pós-parto, foi tranquilo pra você também? Não, eu achava que quando saísse o bebê ia voltar. Já ia voltar ao normal. Não, aí quando saiu, eu falei, olhei a minha barriga. Parece que ainda tá lá dentro, não, uma criança. Eu falei, eu 5 meses, falei, mas o que aconteceu? Cadê? Por que isso tá aqui? Eu levei um susto, juro, porque eu achei que ia sair tudo. Que eu ia voltar com a barriga normal. E aí eu falei, meu Deus do céu. E aí até eu lembro que quando eu fiz um vídeo, né, pra postar, e aí eu meio que escondia, sabe? Eu tava com vergonha, eu falava assim, eu vejo todo mundo postando com barriga sequinha, não vou mostrar minha barriga assim. Eu fiquei com vergonha, sabe? Olha como a gente fica, sim, né? E como essa questão da internet de mostrar começa também a nos deixar... Tipo, é porque ela foi assim, eu também tenho que ser assim, né? E aí a que eu postei mesmo, tipo, meio que escondi atrás do marmoto pra não me mostrar. Mas eu lembro que depois nos stories eu falei, eu fui, mostrei, olha aqui como que fica de verdade a barriga. E aí não foi um processo rápido pra mim, demorou bastante, tipo, até hoje eu não voltei. Eu acho que voltar não vai voltar nunca mais. Porque assim, o quadril alarga, tem coisas que mudam, mas eu vou falar pra você que também eu não tô fazendo nada pra voltar igual. Então eu não posso reclamar. Eu não tô fazendo exercício, não tô fazendo dieta, não tô fazendo... Então como que eu quero que volte uma coisa que eu não tô me esforçando? O meu também não foi nada rápido, não foi aquela coisa nasceu. Tanto é que eu lembro de pessoas nada legais, né? Mas que falavam assim, ué, ainda tá grávida? Mentira. Família querida, né? Você é meio sem noção, assim. Aí você, tipo, pô, você já tá ali no puerpério, já tá difícil a pessoa ainda te falar isso. Porque é assim, a barriga não some do dia pra noite, né? Então ainda tá ali e tal. Parece uma barriguinha de 5, 6 meses, assim, e mole, né? Porque antes é dura e depois fica mole. E aí... Uma coisa oca, né? Mas eu não ligava, eu tava assim, totalmente, tipo, não é o momento agora, não é o foco agora. Não sei, você ficou paranoica um pouco? Porque eu fiquei assim, meio paranoica, e depois eu falei... eu fiquei 9 meses pra chegar assim. E aí não vou demorar uma semana pra voltar ao normal. E aí eu tive um bebê dentro de mim, ele tá aqui. E aí quando eu entendi isso, eu falei assim, não, esquece, quando vai as coisas vão acontecer. Mas no começo eu fiquei meio louquinha. Então, eu não fiquei no começo paranoica, eu tava zero, eu tava tipo, dane-se tudo, tava bem de boa quanto a isso. Aí, quando acho que eu completei quando a gente tinha uns 4 meses, pós-carnaval, assim, tava de boa, carnaval, biquíni, curtindo, não tava nem aí, de boa. Depois, aí eu tava vendo os vídeos do carnaval, logo depois, e aí eu vi um vídeo que eu tinha pedido pro meu marido me filmar, eu tava dançando com ela no colo, assim. Filma pra mim, eu tava de biquíni dançando com ela no colo, assim, curtindo. Mas você tava postando tudo? Tava postando tudo, e postei isso também. Mas eu tava curtindo e tal. E aí, quando eu fui ver esse vídeo,
eu não me reconheci no vídeo. Eu falei, gente, não. Tipo, não é essa imagem que eu tô tendo Sim. de mim. Eu tô diferente no vídeo do que eu acho que eu tô fisicamente e tal. E aí me incomodou. E eu falei, eu preciso começar a fazer alguma coisa. Aí eu comecei, mas muito devagar e com muita consciência de, tipo, não vai ser do dia pra noite. E fui indo e também não me esforcei muito, porque eu falei, cara, não durmo à noite, né, e tal. E foi indo. Aí agora, nos últimos 2 meses, que eu falei... Na verdade, foi assim, quando ela completou 9 meses, eu entrei em outra paranoia. Que eu falei, tá, 9 meses levou o tempo pra ela se formar dentro de mim. E já faz 9 meses que ela tá fora. E aí? Eu preciso reagir. Coisa da minha cabeça, né, gente? Não se cobre Mas já nesse tá sentido. 2 anos e 3 meses. 4 meses. Eu não reagi. Não, eu fiquei nisso, tipo, tá. Porque antes eu ficava nessa, não tem que me cobrar, né? Levou-se um tempo, aí agora eu falei, tá, mas já passou o mesmo tempo, e aí? E aí eu comecei e falei, não, agora eu vou começar a tirar um tempo pra realmente me cuidar. E eu comecei a fazer mais atividade e tal. Mas também eu tô nessa do tipo, cara, vai ser devagar, Sim. eu não tô com essa pressa, e tá indo, e aos poucos vai indo. Tem dias que eu falo, dane-se tudo, quero comer o que eu quiser comer, e é isso, e tá tudo bem. Não, tá certo. A gente tem que deixar as coisas mais leves, né? Não ficar se cobrando tanto. É. Não, e aí muda muita coisa, né? Que eu falo, por mais que eu possa chegar no peso de antes, isso, aquilo, a textura da pele é diferente. O quadril, até esses dias, até ontem eu tava experimentando umas roupas, eu falei, eu sinto que o meu quadril ficou mais largo. Eu nunca tive quadril, assim, de largura mesmo, não de bumbum, mas de largura. E eu gostei até, eu falo, cara, eu não tinha nada, até que ficou bom, ficou mais proporcional e tal. E é isso, não vai voltar, não tem coisas que não vão voltar. Também passou. Eu ainda amamento, então ainda tem essa fase que ainda vou passar por o desmame e tal. E eu tive muita estria na barriga, tudo. Eu tive estria também. Teve? E aí, não, durante a gravidez eu não tive. Depois? E aí, o que acontece? Porque eu não vi, né? Porque eu fazia assim, eu passava creme, eu não via nada. E aí, quando nasceu, eu olhei pra minha barriga, eu falei, o que é isso? Como apareceu agora do nada? Mas acho que tava mais pra baixo. Aqui embaixo, e eu né? não via. E aí eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, como assim? Aí depois eu falei assim, meu, por que eu tô assim? E aí eu fiz tratamento, eu fiz laser e quase não dá pra ver. A minha ficou bem grande, bem grande. Eu fiz laser, eu ainda vou fazer mais algumas sessões e tudo. Melhorou o aspecto, principalmente da pele, a cor, mas elas ficaram muito grandes. Foi durante Mas a sua da gestação. Da gestação, na barriga. E é uma coisa que não vai sumir. Tipo, estria, ela não some, né? Ela pode diminuir, clarear, sumir, desaparecer, não desaparece. Só que eu falei, cara, tipo, é isso. Meu corpo aconteceu isso. Nasceu uma criança, né? Nasceu uma criança, ficou uma marca ali e tá tudo bem, sabe? Então, eu acho que a gente pode, aquela coisa de, eu tenho que olhar no espelho e me amar. Claro que você pode ter coisas que você quer melhorar. Mas você pode fazer coisas pra melhorar. Você pode fazer coisas pra melhorar, mas eu acho que também tem coisas que você pode aceitar, sabe? Então, tipo, cara, meu corpo agora é esse, minha barriga agora tem estria, eu posso também fazer tratamentos, melhorar e tal, mas entender que agora é assim e beleza, e aceitar, né? A gente passa por muitas transformações no corpo, mas na vida também, né? Eu acho que é entender isso, assim. E vai acho que mais a gente tá nos julgando do que, não é? A gente fica muito olhando aquele olho clínico, assim, detalhado, que às vezes nem vão tanto. ver, as pessoas nem os outros. Às vezes nem dá pra ver tanto e a gente tá colocando um zoom de 300 em cima. E aí, falando de maternidade de novo, no sentido de a gente paga muito a língua, né? Teve alguma coisa que você falou, não, nunca vou fazer isso, nunca vou dar chupeta, e acabou fazendo? Eu falei que nunca ia dar chupeta e dei, mas ele não quis. Eu falei que eu ia dar doce pra ele só depois dos 2 anos, mas como deram um doce pro meu filho antes, então não deu pra... Não deu jeito, não teve jeito. Ele, meu Deus do céu, meu filho, ele ia atrás, eu não sei, eu acho que eu comia muito doce na gravidez. Não sei se isso fez com que o paladar dele ficasse mais pro doce, mas dava um doce, minha sogra dava doce, né, sogrinha, né? Minha sogra dava doce, a minha mãe dava, tipo, não doce, chocolate, mas a minha mãe dava um bolinho, assim, de laranja, um pedacinho, mas um bolinho assim, não tem problema assim, mas fazer o quê? A minha mãe me ajudava muito, eu também não posso ficar reclamando tanto, né? E aí, enfim, aí, acho que mais isso também. E a questão do relacionamento, que vocês tiveram essa questão de
Ai, não quero daqui 5 anos. Ai, quero daqui Sim. 2, tal. Ah, meio termo, 3. Porque você sabia que, além de a vida muda, É. e a vida do casal Muda também muito. muda. Então, como que foi pra vocês essa mudança na vida do casal depois do nascimento de um filho? Ah, muda total, muda 360, bora 360, mais 360. É outra vida, E totalmente pra melhor, e pra diferente. pior, e pra melhor, e pra, tipo assim, em vários sentidos, Você tem que né? se adaptar agora a uma outra forma de amar o seu companheiro, né? Porque o amor tá do mesmo jeito. Você ama seu marido te ama, mas agora tem uma criança, e aí o amor da criança, ela é um amor que cobre, tipo, não sei dizer, os dois amam tanto isso, porque vocês dois fizeram essa criança, mas ao mesmo tempo vocês dois têm que estar juntos também para criar o Aham. amor de vocês, para manter o amor de vocês. Então a gente viaja juntos, Uhum. a gente faz coisas juntos. E juntos com e às vezes sem o Às filho. vezes com o Abud, às vezes sem ele. Aham. Porque precisa, né? Sim, tem que ter um Voltar a ter tempo esses do casal momentos. Aham. também. E aí eu também eu penso assim que a gente tem que ter um tempo do casal e o meu filho também, eu acho que é legal ele ter tempo também com a minha mãe, com a avó dele. Eu não tive vó, assim, eu não Uhum. tive contato com a minha avó, mas eu queria muito ter tido, sabe? Assim, Aham. ficar na casa da avó, comer a comida da avó, ser mimada pela avó, sabe? Eu via minhas amigas fazendo isso, e eu queria ter isso. E é uma Sim. coisa que a minha mãe sempre fez muita questão. E quando eu morava em Florianópolis e a minha mãe soube que eu estava grávida, eu falei pra você que ela ficou muito feliz, mas ao mesmo tempo triste. E Sim. ela foi e falou assim: eu tô muito feliz porque já tá grávida, eu vou ter um neto, mas tô ao mesmo tempo triste porque eu não vou acompanhar o crescimento. E aí, quando eu vi isso, eu falei assim: não, todos os meses eu vou ir para São Paulo para minha mãe acompanhar o crescimento do meu filho. E eu fiz isso todos os meses. Até que eu entrei nesse mundo da internet e as coisas eu precisava vir muito para São Paulo e a gente voltou para cá. Então, Deus faz as coisas, faz os planos deles, a gente não sabe, né? E Sim. hoje em dia minha mãe participa muito, tudo que ela quis, sabe? Participar tanto do Agora crescimento dele, ela participa, sabe? Aí é gostoso, né? Eu tive vó muito presente. Inclusive, minha avó morou com a gente, sei lá, desde os meus 3 anos até os meus 15, na mesma casa. A gente dividia um quarto. E era aquilo, bem mimada por vó. É. Bolo, tudo, fazia tudo, levava na escola, buscava, fazia tudo. Então eu tive isso, assim, muito forte na nossa infância. E eu quero também, né, proporcionar. E também, até a questão de ter um segundo filho. Eu tive uma irmã, eu tenho um irmão também mais velho, mas eu tive uma irmã de idade muito próxima que, cara, a gente teve uma infância juntas, assim, E como que a tudo que a Nina gente... é com a Gigi? Ah, babona, A babona. minha A irmã Dinda é também. babona, né? toda, Minha nossa. irmã leva ele pra. É que ainda ela é É, bebezinho. ela ainda Deixa tá ela começar já, a a correr, a sair. sair e tal. Você vai ver, as duas vão sair juntas. A minha irmã leva meu filho pra ir no parque, pra ir no shopping, pra ir comer alguma coisa. É, não, a Nina fica, não, quero ir lá, quero ver a Gigi, quero ver a Gigi, vai. Foi ontem lá, deu presente de Dia das Crianças pra ela, quer abrir junto, tudo, então é Sim. bem babona. Aí eu até falo, também quero ser tia, que ela é tia da minha filha e de mais uma menina que é do irmão do marido dela, né? E ela fala, ai, é tão bom ser tia, É. porque você fica só na parte Sim, só boa, na né? parte boa. Eu não sei o que é isso, eu quero ser tia também. E eu não tive muitos primos. Na verdade, eu tenho primos, só que meus primos são mais velhos, da idade do meu irmão, assim, que são 8, 9 anos de diferença ou mais. Que hoje a gente fica junto, porque hoje a idade já não faz Sim. mais tanta diferença, mas quando criança fez muita diferença. Ou eu tive primos muito mais novos, então nasceram quando eu tinha 10 anos, Eu então não fazia também. sentido, sabe? O meu marido não, ele cresceu com os primos, tudo da mesma idade, tudo próximo, então quase como irmãos, assim. E aí eu falo, ai, Nina, vai, tem filho, meu irmão tem filho, eu quero que ela tenha primos, eu quero que ela tenha essa Sim, é experiência, que gostoso. ela O Abud tem curta. bastante primo. Sim, não é da idade dele, mas tem de 3, Mas é de perto. 5, de 9. Mas aí eles acolhem ele. Mas o Abud acha que é grande, ele já entra no meio. E isso é bom. E eu não tive isso também. Eu Aham. também, meus primos eram tudo bebezinhos. Ou quando eu já tinha 15 anos, tinha 1 ano, 2, assim, Então, sabe? porque quando é uma diferença de 2, 3, até 4 anos, quando tá com 10, tem uma diferença que dá pra Sim, brincar. Claro que não tudo vai combinar, mas dá pra brincar junto. É, Agora, quando a diferença é muito grande, tipo, não anda junto, não quer não nem tem saber, jeito. não tem paciência. Então, não, eu lembro muito das minhas primas mais velhas com o meu irmão, porque eles estavam na mesma idade. E hoje a gente anda tudo junto, até meu irmão, a gente
teve muita distância por isso, menino, e aí 8, 9 anos de Sim. diferença, não tem muito E o que sair com a fazer. tia é gostoso, não é? É. Sair com a tia. Ai, minha tia me deu. Vou na casa da meu tia, vou vou fazer... dormir lá. É gostoso isso. E é Aham. bom você também proporcionar isso pra criança, pro seu filho. É, e ter essa convivência, ter Sim, não com a ficar só família, com a né? família, não ficar só nos pais e tudo. Então, por isso que eu falo, tá vendo? Vou até cobrar aqui, ó. Nina, por favor, tenham filhos logo, a gente precisa de primos. A gente precisa desse... Meu irmão mora em Floripa hoje. Ah, é onde que ele mora? Campeche. Ah, na Na praia. Campeche. Ele mora no Campeche, mas ele é de São Paulo e a Sim. esposa dele é de Porto Alegre. Aí meu irmão foi pra Porto Alegre há muitos anos atrás. Aí se conheceram lá, casaram, tudo. Aí vieram morar em São Paulo, já moraram em Porto Alegre, já Nossa, moraram eu em vários morei 6 lugares. anos em Floripa. Eles já acabaram, já moraram, eles até já nômades, eles moraram em Nômades. vários lugares. E aí até que eles foram pra Floripa, amaram, e Nossa, lá aí eu quero voltar compraram, daqui uns construíram anos. casa lá e falaram, agora daqui a gente não sai. Aí meu irmão é bem do estilo que gosta de praia, eles gostam Lá bastante tem uma de praia. qualidade de vida incrível. Não, lá. é maravilhoso. Eu quero, inclusive, visitar mais. Eu fui visitar com a Gigi uma vez. Ele tem vindo mais pra São Paulo pra ver a Gigi, assim. Eu fui uma vez, peguei chuva. Aí no dia que eu fui não. embora, sol. Sol. Só peguei dia Você levou a ruim. chuva pra eles. Aí eu falei, vamos esperar chegar mais pro final de novembro, pra pegar Sim, calor, calor. sabe? Eu falei, não vamos pra pegar... Porque ir pra praia pra não pegar dá, frio e não não sair dá. de casa, a gente quase não saiu. Eu falei, não, eu quero... Minha filha não conhece a praia, gente. Eu Eu vou quero levar semana ela pra que praia. vem pra Floripa. Eu adoro lá. É muito gostoso. E é tão pertinho, né, de avião, assim. Sim, É é tão... 50 minutos. É igual ir pro Rio, assim, é muito, Sim, muito rápido. muito rápido. Mas enfim, tenham filhos, tá, irmãos? Por favor, quero sobrinhos. Não posso pedir isso pras minhas cunhadas, porque elas ainda são novas, né? Eu tenho uma de 17 e uma de 21. Calma. Eu também quero sobrinhos, mas eu espero. Agora, meus irmãos, não, por favor, acelera. Eu acho que é isso. Falamos sobre tudo. Claro, tudo não, né? Sempre tem assunto, sempre tem mais coisas, mas foi um prazer ter você aqui comigo prazer é meu. hoje. Muito obrigada, Fabi. Vou deixar o contato da Marian aqui pra vocês na tela, aqui embaixo também. Tem Instagram, tem TikTok, tem tudo. Fala sobre diversos assuntos de uma forma divertida, como eu já falei aqui. Vou deixar também o Insta do podcast, que é o Vida de Mãe Podcast. O meu é Fabi Santina. E além do canal do YouTube Fabi Santina, onde eu posto o episódio completo, temos também o canal de Cortes, que é o Cortes Vida de Mãe Podcast lá no YouTube, para vocês verem trechinhos aí do podcast. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até os próximos. Tchau.